Olá pessoal, bem-vindo ao canal Israel Leocádio de Vasconcelos. Este canal foi criado com o objetivo de gravar nossas videoaulas neste momento de pandemia. Quem fala aqui é o Roniel Magalhães, professor de Física e atualmente diretor da Escola Israel Leocádio. Hoje nós vamos tratar, na aula de Física, sobre o tema escalas termométricas. Essa videoaula é uma da série de 4 videoaulas, de um total de 4 videoaulas, que vai trabalhar sobre as escalas termométricas. Hoje nós vamos dedicar nosso tempo e atenção ao estudo de apenas 2 dessas escalas, são várias, mas hoje nós vamos estudar a escala Celsius e a escala Fahrenheit, certo? A escala Celsius e Fahrenheit, elas têm algumas similaridades, a começar pelos seus pontos de fusão, aqui embaixo, e pelo ponto de ebulição, certo? O ponto de fusão na escala Celsius, ele é representado pelo valor 0 graus Celsius, como vocês podem ver. E o ponto de ebulição, que representa a mudança do estado físico da água, da fase líquida para a fase de gás, é representado pelo número 100 graus Celsius. Veja, na escala do lado, a escala Fahrenheit, nós temos os mesmos valores correspondentes, ou seja, quando o ponto de ebulição estiver marcando 100 graus no termômetro Celsius, vai estar marcando 212 graus F no termômetro Fahrenheit. Quando a temperatura no termômetro Celsius estiver marcando no termômetro Celsius 0 graus, na escala Fahrenheit estará marcando 32 graus, certo? Então, para cada valor correspondente nesse intervalo de 0 a 100 da escala Celsius, haverá um valor correspondente na escala Fahrenheit de 32 a 212. Bem, escalas, em outras palavras, são termômetros. E os termômetros são utilizados para medir a temperatura das coisas. Entre essas duas escalas, entre esses dois termômetros, existe uma expressão matemática que me permite fazer conversões de unidades, ou seja, transformar um valor da escala Celsius para a escala Fahrenheit ou vice-versa. Essa importância se dá porque alguns países que falam a língua inglesa, como por exemplo os Estados Unidos, Canadá e algumas regiões do Reino Unido, nós temos países que utilizam a escala Fahrenheit. E no caso do Brasil, nós utilizamos a escala Celsius. Então, na importação de um produto, por exemplo, eu precisar mandar, ou na exportação, melhor dizendo, um produto do Brasil para fora do país, para os Estados Unidos, quando eu for fazer a embalagem desse produto, ele vai ter que indicar se for um aparelho elétrico, se for uma vacina, que você precisa manter uma temperatura X. Eu tenho que dar a indicação para que a pessoa que vai receber esse produto possa manter a temperatura correta na escala adotada neste país. Ou seja, se aqui eu mantenho na temperatura de 100 graus, lá neste determinado país eles vão manter a temperatura de 212, certo? Sempre na correlação entre as duas escalas, certo? Então, para isso, essa relação gera representada pelo seguinte: temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura F menos 32 sobre 9. Essa expressão é o resultado da relação das escalas mostradas no slide anterior. Ou seja, ela serve para você transformar qualquer valor da escala Celsius para um valor correspondente na escala Fahrenheit e vice-versa. No slide seguinte, nós vamos ter um exemplo para nós vermos a aplicação de conversão dessa escala, né? Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá, mas ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em grau Fahrenheit, como vocês podem ver aqui. A receita disse que o bolo deve ser levado ao forno a 392 graus Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Bom, esse é um exemplo simples, dos mais simples possíveis, para simplesmente fazer uma demonstração de aplicação de fórmula. A nossa fórmula é essa daqui, ela serve para transformar de escala Celsius para Fahrenheit ou vice-versa. E no problema em questão,
nós temos como dado o valor 392 grau F. Veja, grau F é uma unidade de medida e ela significa Fahrenheit. Quando essa unidadezinha de medida aparecer, ela já me dá uma pista de que o valor aqui apresentado, ele tem que ser substituído onde? No θc, temperatura Celsius, ou θf, temperatura Fahrenheit. Obviamente, essa pista, grau F, nos diz que esse valor 392 tem que ser substituído aqui neste termo. Então, eu vou repetir a primeira parte da expressão, vou repetir o sinal de igual e vou substituir θf por 392. Fiz a substituição, repeti o menos 32, repeti sobre 9. Bem, repete novamente aqui embaixo ó, a primeira parte da expressão, faz a subtração entre esses dois valores, 392 menos 32 dá 360 e conserva a divisão, certo? Para descobrir o θc, vou aplicar a relação entre meios e extremos. θc vezes 9 dá 9 θc, igual, repete, e 5 vezes 360 dá 1.800. Bem, como nós sabemos, esse 9 antes do sinal de igualdade, junto com a nossa incógnita aqui, está realizando uma multiplicação. Para que eu isole o termo θc que eu estou interessado em encontrar, eu vou repetir o θc igual. Eu vou repetir o 1.800 e esse 9 que estava multiplicando passa para depois do sinal de igualdade. Ó, veja que ele está antes do sinal de igualdade. Então, quando ele passar para depois do sinal de igualdade, ele vai na sua função inversa. Aqui ele está multiplicando e ele vai passar dividindo. Então, fica 1.800 dividido por 9, dá 200 graus Celsius. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Este é o primeiro vídeo da nossa série de 4 vídeos sobre o assunto de escalas termométricas. Dê o seu joinha aí no link. Na descrição do vídeo, você vai encontrar um link para poder realizar atividades sobre o nosso assunto da aula de hoje. Valeu, gente, um forte abraço e fui!